Alô, tudo bem? Eu quero, antes de tudo, que você, em entrando aqui, verifique se você já é inscrito nessa plataforma, aqui no YouTube. Porque se você não é, eu peço que você se inscreva. É um dedinho que você toca. Aí dali no sininho, para você ser avisado de todo novo post ou entrada ao vivo. E também deixe o seu like, porque é a linguagem que o algoritmo entende a fim de projetar o nosso canal, visibilizá-lo mais para quem esteja chegando. Custa tão pouco e você pode nos ajudar na divulgação dessa palavra da vida, que é evangelho puro e simples, e não quer mistura, e não quer moveres, e não quer invenções, e não quer elucubrações, e não está aqui para fazer especulações. É evangelho na veia, puro e simples, conforme Jesus descreveu, sem as especulações desnecessárias. Porque a especulação só leva a nossa mente para um ambiente de muita ficcionalidade. E viagens, vai ficando uma coisa cheia de crenças lisérgicas, totalmente desnecessárias. O Evangelho não precisa de acréscimo e nem precisa de contribuição interpretativa lisérgica, de novas revelações e visões e licergias. Não. E aqui eu fecho esse parêntese para começar o que eu estou falando com você. Tá bom? Ontem a gente começou em Mateus, capítulo 28, do verso 1 ao verso 10. Aí eu fui com você para João, no capítulo 20, e a relação dos apóstolos Tiago e João com a ressurreição, e como houve no coração deles um nível de fé. Se diz que João, quando viu o casulo, quem não assistiu o que eu falei ontem tem que assistir, está gravado aí para entender o que significa o casulo. Quando ele viu o casulo oco e o pano, o lenço que tinha sido posto sobre o rosto de Jesus, dobrado carinhosamente, colocado num lugar à parte, ele ficou tão chocado de ver que o corpo que estivera dentro daquele casulo de pano e de aloés e de bálsamos o atravessara, não saiu se debatendo, simplesmente o atravessara, que ele constatou a miraculosidade do fenômeno e diz o texto de João, ele viu e ele creu. Pedro também, tomado de estupefação, concluiu que tinha havido algo extraordinário e voltaram correndo para casa. Mas Maria Madalena ficou lá. Ficou, chorou, um véu de lágrimas no rosto. Eu quero saber onde ele está. Alguém pegou?
se pegou, eu quero levá-lo e guardá-lo. Ela, como eu repeti diversas vezes ontem, estava ainda com uma visão objetica de Jesus. Ela não fez a mesma leitura que Tiago, que Pedro e João tinham feito sobre a miraculosidade fenomenológica daquele casulo oco. Ela queria a palpabilidade de vivi com ele, peguei nele o tempo todo, servi a ele, eu quero a ele. E ela não se satisfazia com nada menos do que, pelo menos, levá-lo e saber onde ela o guardaria e cuidaria dele. E no coração dela era uma resposta absolutamente feminina, amorosa, carinhosa, cuidadosa, de uma delicadeza que normalmente só as mulheres possuem nesse nível de profundidade. Ela queria levar. E a palavra que ela usa e repete é essa: dize-me aonde o puseste, era um objeto, e eu o levarei. Eu vou cuidar, eu vou guardar, é meu. E chora, chora, sente uma presença. Eu descrevi tudo ontem. E quando ela olha, pensando que é o jardineiro, é Jesus. Mas ela não reconhece, porque os olhos dela estão cheios de lágrimas. Lágrima, na hora errada, atrapalha a gente de ver a coisa certa. Guarde isso no seu coração. Você, a Clarinha e o mundo inteiro, guarde isso no seu coração. Lágrima, na hora errada, pode nos impedir de ver a coisa certa. Como foi com Maria Madalena, diante do Cristo ressuscitado, que chega por trás, ela olha, mas há um véu de lágrimas, e ela não o reconhece. Ficou tudo blur. Ela olhou e pensou que era o jardineiro, e disse: se tu o levaste, dize-me aonde o puseste, e eu o levarei. Quando ela ouviu aquela voz inesquecível, inconfundível, que lhe disse Maria, e ela disse mestre, Rabone em hebraico, Rabone, mestre, o mesmo mestre, e quis jogar-se em cima dele, e ele a conteve. Senão, não me toques. Vai, nossa relação mudou. Não tem mais toque, nem pegada, nem aconchego, nem visibilizações. Você vai ter que aprender uma outra camada relacional comigo, de fé, seguindo o invisível, com a pertinência de algo tão real como se eu estivesse concretamente diante de ti. Começou uma nova fase, uma nova era, uma nova percepção, uma introjeção de cognitividade. Você agora não vai mais me ver do lado de fora, você só vai conseguir me enxergar do lado de dentro. Mas vai e diz aos meus irmãos e às minhas irmãs que se dirijam a Galiléia e lá me verão. E ela saiu gritando, diz o texto de João, anunciando a quem quer que a visse, com quem quer que ela encontrasse, dizendo: eu vi o Senhor. E eu disse que isso faz dela a primeira apóstola da ressurreição. Porque apóstolo significa mensageiro. E se a ressurreição tem uma mensageira primaz, ou seja, a primeira mensageira é uma mulher, é Maria de Magdala. Maria Madalena, a quem Jesus já separara para aquele dia, para aquela hora. Quando, num episódio aqui no Evangelho de Marcos, se diz que uma mulher vem e começa a colocar um unguento precioso, perfume,
e óleos perfumados sobre ele, e há uma reclamação dos discípulos, inclusive de Judas, dizendo que desperdício de dinheiro, e Jesus diz não. Deixe-a em paz. E o que ela tem, o que sobrar, que ela guarde para o meu sepultamento. E mais, aonde quer que esse evangelho seja pregado em todo o mundo, isso vai ser lembrado para a memória dela. E eu quero fazer jus a esse será lembrado para a memória dela, afirmando que essa mulher que fica depois que os homens saem, que continua quando não tem mais ninguém, que chora sozinha e insiste, que questiona Jesus como se fora o jardineiro, e que quer saber onde ele está, que não desiste dele, nem morto, se torna a primeira apóstola, porque sai correndo e anunciando que é a palavra. Como eu citei ontem em Romanos 10, Paulo dizendo, com base em Isaías, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Esses são os apóstolos, são os anunciadores da boa nova, sobretudo da boa nova da ressurreição, da vitória sobre a morte. E ela se torna a primeira proclamadora da vitória sobre a morte, da ressurreição e da vida. Aliás, a relação de Jesus com as mulheres tange infinitamente mais do que com os homens o tema da ressurreição. É assim com a mulher lá de Naim, cujo filho único estava morto, e Jesus se compadece dela e ressuscita o filho. É assim também na casa de Jairo, que Jesus leva apenas ele e a esposa para dentro do lugar onde a menina estava morta, juntamente com Pedro, Tiago e João. É assim com Marta e com Maria, diante de Lázaro podre. Não era um ataque de catatonia, ele estava podre há 4 dias. É assim com Maria Madalena, que se torna a primeira apóstola da mensagem da boa nova da ressurreição. Saiu correndo e anunciando a todos, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, eu vi a ressurreição, eu o vi vitorioso sobre a morte, ele está vivo. E o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki é brincadeira, perto da explosão daquela bomba de amor. O Big Bang, da criação linear desse universo de 14 bilhões de anos, é um traquezinho, é um foguetinho, ou é simplesmente uma explosão de fogos de artifício comparado com a bomba cósmica, transcósmica e multiversica da explosão da ressurreição, vista em toda a camada de realidade e dimensão, onde quer que houvesse consciência, em qualquer que seja a natureza de existência. Bum! E quem testemunha isso é uma mulher, a Madalena. E aí, aqui, hoje eu quero iniciar no mesmo momento, só que no texto de Marcos 16, que narra tudo aquilo que a gente já viu, Maria Madalena indo ao sepulcro, com outras mulheres, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, preocupadas que elas juntas não tinham força para remover a pedra que era muito pesada. Chegaram lá, aconteceu o que aconteceu. O texto de Mateus, para o qual nós vamos voltar,
para uma curiosidade interessante, nos diz que os que primeiro chegaram e viram levaram um susto, porque a pedra estava removida da entrada da tumba e os guardas tinham ficado catatônicos. Agora sim, em estado de catatonia. Ficaram catatônicos. Por quê? Porque apareceram algumas criaturas em formato de relâmpago. Relâmpagos falantes. Como em nenhuma ficção do Spielberg você jamais viu. Aqueles relâmpagos falantes. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Mostrando para nós a variedade de naturezas energéticas da criação de Deus. Nós temos esses ataviamentos limitantes que imaginam a criação de Deus sempre biológica. E a nossa ciência também, por mais que tenha se desenvolvido em vários aspectos, ainda é muito reducionista. Ela não consegue imaginar um organismo não biológico que não seja um robô, um androide. Um organismo de energia pura, de conexões, de inteligência pura, de plasma puro, ou de coisas que transcendem a plasmas, ou de minerais puros, com consciência. Nossa ciência ainda vai chegar lá, ela vai evoluir, mas por enquanto, o Novo Testamento, na descrição fenomenológica que traz, está muito adiante do que a ciência conseguiu avançar para compreender. E é Mateus quem diz que a primeira visualização foi desses entes de energia pura, relâmpagos falantes, anunciando essa glória. A pedra removida. Aqui no texto de Marcos diz que eles viram seres vestidos de branco e já ficaram atemorizados. A descrição de Mateus diz que foram os guardas que viram aqueles entes relâmpagos que vieram e removeram a pedra. Num toque de luz chegaram a pedra para o lado. E os guardas romanos caíram em estado de catatonia. Ninguém se mexia, ninguém falava, em paralisia total e profunda. E quando aquele efeito passou, eles saíram correndo para reportar o fenômeno. Aqueles que o tinham enviado, e deve ter sido então que chegaram as mulheres. E já encontraram essas outras entidades celestiais falando essa mensagem da ressurreição. E no caso de Maria, a insistência dela, de acordo com João, no capítulo 20, foi tão grande que a própria realidade do que possa ter acontecido e que ela tenha constatado com outras não lhe foi satisfatória. A aparição de anjos não lhe interessava. Ela queria o Senhor. Manifestação de varões estranhos vestidos de branco não era o que lhe seduziria o coração. Ela queria o ressuscitado. A ela só interessava Jesus. Ela não tinha interesse em anjo nenhum. Em Miguel, arcanjo, em Gabriel, em Uriel, no que você quiser, pode inventar nome hebraico para anjo ou de qualquer outra natureza, ela só queria saber do Senhor ressuscitado. Como Paulo diz, escrevendo aos Colossenses, dizendo àqueles aos quais ele destinou aquela carta,
que não se dedicassem a nenhuma forma de culto aos anjos, que não dessem muita importância cultica a anjos, que eles eram entes só de uma outra natureza de criação, mas que não deveriam ser objeto de nenhuma veneração especial, de nenhuma invocação, ou de nenhuma expectação alienígena, subindo os montes para invocar aliens, para virem, ou anjos, ou como você queira batizá-los. Tudo isso é verdade, meus amigos. Tudo isso ainda é bobagem. Ela queria o ressuscitar diante dela. E aí, todavia, há essa mensagem que chega numa determinada ordem. E a congruência entre o que João 20 descreve e o que Marcos 16 ou Mateus 28 descrevem é alguma coisa que a gente tem que entender com um mínimo de construção imaginativa. De que houve essa notícia com todo esse recado, mas Maria Madalena não viu Jesus e não se satisfez. Todo mundo pode ter ficado impressionado e ter ido conversar um com o outro. Porque quando a gente chegar no texto que eu anunciei que nós vamos chegar em Lucas, no capítulo 24, nos discípulos indo naquele mesmo dia de domingo à tarde para a cidade de Emaús, eles vão fazer referência a algumas das mulheres que conosco estavam, tendo ido de manhã cedo ao sepulcro, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Mas nós mesmos, os homens, ainda não vimos nada. Nós dois, pelo menos, enquanto não vimos, não tem solução para o nosso abatimento e para a nossa descrença. Então, as mesmas mulheres devem ter ouvido tudo, mas Maria Madalena, numa insistência de apego visceral, a necessidade de ver Jesus, de encontrar Jesus, provavelmente não seguiu com as demais para dar a notícia íntima. Quando ela saiu correndo daqui posteriormente, foi gritando para todo mundo. A ideia que se tem na leitura de João 20 é que ela saiu do jardim gritando. Ela saiu gritando, tendo ou não tendo ninguém ou alguém para ouvi-la. Ela falava de si para si mesma, ela gritava. O que importava era a alegria do testemunho do seu coração sobre a certeza da ressurreição. Eu vi o Senhor. E aí, se tem gente, ótimo. Se não tem ninguém, não faz mal. Se tem poucos, os poucos ouvirão. Se tem uma multidão, a multidão ouvirá. Se não tem ninguém, eu grito a si mesmo, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E é isso que ela faz, eu vi o Senhor. Pois bem, mas há um detalhe aqui, quando esses anjos dizem às mulheres, dizendo que elas não deveriam ficar assustadas, porque elas levaram um susto. Aqueles seres estranhos de outra camada dimensional eram de aparência androide, humanoide, mas elas sabiam que não eram exatamente humanos. Estavam transformoseados em humanos. E elas viram a estranheza de tudo. E eles, vendo o atemorizamento delas, disse: buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. É dele
que nós estamos falando é a Ele que nós representamos. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Eu gosto desse acréscimo do mais. Não está mais aqui. Esteve, mas não está. Vede o lugar onde ele tinha sido posto. Está vazio. Olha um casulo. Olha os panos ocos. Ele não está aqui. Ele atravessou tudo para outra dimensão. E agora ide vós e dizei aos outros discípulos. E aí tem um detalhe que só Marcos inclui. E que eu acho de uma delicadeza celestial extraordinária. É uma mensagem de anjos, uma mensagem de principados e potestades, de seres de outra dimensão, transdimensionais ou interdimensionais, de uma outra natureza de existência lúcida e consciente, anterior à existência humana, no universo, que vão e dizem, ide dizer aos seus discípulos, e aqui está dito, e a Pedro. Que carinho! E a Pedro, se Judas não tivesse se suicidado, eu não tenho a menor dúvida que eles teriam dito, e a Judas também. Mas Judas já tinha passado para outra dimensão. Era outra conversa dele com Jesus. Mas Pedro tinha resistido à angústia de morrer. O arrependimento dele foi para a vida. Foi, quem sabe, no meio de toda a minha fraqueza, ele que já me perdoou tantas outras vezes, no meio de tantos absurdos que eu já disse, que eu já fiz, não me perdoa mais uma vez. Ele que disse que era para perdoar 70 vezes 7. Quem sabe eu não esgotei essa conta. Ainda haja graça nessa matemática infinita do amor de Deus. Ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que se dirijam a Galiléia, porque eles vão me encontrar lá. Lá o vereis, como ele já tinha dito. E elas então saíram, fugiram. Olha a diferença, elas fugiram do sepulcro, porque ainda estavam tomadas de medo. A diferença é que Maria Madalena não fugiu, ela saiu gritando. Eu vi o Senhor. Essas aqui viram e disseram, isso é tão chocante que vamos falar baixo, chegar onde eles estão e contar. E elas tinham as razões delas, há muito preconceito. A gente tem aqui no texto de Lucas, capítulo 24, no verso 11, diz que quando essas mulheres chegaram contando isso para os apóstolos, homens, a reação é a seguinte, olha só em Lucas 24, 11. Tais palavras, quando elas chegaram e contaram, mesmo amedrontadas, tais palavras lhes pareciam um delírio. Essas mulheres estão delirando, cara. Isso é pura histeria. Que história é essa? E agora ainda querem que a gente volte para Galiléia. Não é um pulinho, é uma viagem de dias a pé. E lá o verão estão delirando. Foi a primeira interpretação masculina. A objetividade masculina, por vezes, é extremamente burra e tosca e insensível e de visão só objeticamente imediata, sem muitas vezes nenhuma projeção mais profunda. E aí querem fazer economia de exercício cognitivo
e apelidam logo tudo de histeria, delírio, nervosismo, afetamento, coisa de mulher. Tudo igual até na ressurreição. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Aí é que Pedro, levantando-se, foi ao sepulcro junto com João e aconteceu aquilo que aconteceu. Maria Madalena nem tinha ido, tinha ficado lá porque não tinha se satisfeito. Porque enquanto ela não visse o Senhor, o assunto não estava resolvido para ela. Mas presta atenção nesse carinho da ressurreição e nesse carinho de anjos confortadores, de anjos consoladores. Um dos ministérios dos anjos em relação aos humanos é esse ministério da consolação. Como Paulo diz em Romanos 13, como se diz também na Epístola aos Hebreus, que eles são espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação, que são espíritos mensageiros de palavras divinas que só podem ser aceitas como válidas se estiverem coerentes com a revelação pré-definida por Jesus no Evangelho. Qualquer anjo que acrescente ou que subtraia, eu repreendo em nome de Jesus. Pode ser anjo de luz, mas é mentiroso e pai da mentira. Se acrescentar ou se subtrair, não é anjo do Senhor, não é ser da parte de Deus. Tem que guardar essa coerência com o Evangelho, com o ensino, com a centralidade, com a glória e com a soberania de Jesus acima de todo o principado, potestade e poder. Olha esse carinho. Vão e digam a todos, mas particularmente a Pedro. Porque Pedro está arrasado. Pedro negou 3 vezes. Pedro não acredita mais em si. Pedro não tem energia para voltar, mas nem para a pesca original da qual ele tirava a sobrevivência. Pedro vai morrer de tristeza se continuar assim. Ele não precisa se matar, porque a tristeza já o engolfou, já o engoliu. Ele está a ponto de ser consumido no ventre da angústia e da autodecepção. Vão e digam a ele que existe esperança de ressurreição para qualquer um, para Pedro também, para qualquer negador, para qualquer infiel, para qualquer que tenha resvalado, para qualquer que tenha sucumbido ao espírito da autossobrevivência e negado o compromisso mais profundo que já assumira com a vida. Não interessa se nós somos infiéis, Paulo viria a dizer, ele todavia permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. E de dizer aos seus discípulos e a Pedro. E é o que acontece. E a gente vê a sequência disso tudo em todos os 4 evangelhos. E aqui no Evangelho de Mateus, a gente viu os guardas do sepulcro, como eu já falei, estupefatos com a manifestação daqueles seres. Aspecto deles era como relâmpago. Era uma coisa extraordinária. E as vestes alvas como a neve. E os guardas temeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. E aí a notícia vai se deflagrando de acordo com a narrativa de Mateus, para a qual a gente voltará depois. Mas o interessante é que naquele mesmo dia, quando você vira para Lucas, no capítulo 24 de Lucas, você observa a mesma coisa sendo descrita. A manhã inteira foi de especulação sobre isso.
Maria Madalena dizendo: eu vi, ele está vivo. Esse recado para Pedro, uma vez que Pedro ouvira, o coração dele se encheu de esperança. E aí há uma alusão a esse fato de uma outra forma depois, quando se diz que o Senhor apareceu às mulheres e também apareceu a Cefas, significando dizer que entre a proclamação de Maria Madalena, com toda aquela ênfase, e a proclamação das outras mulheres dizendo: os anjos disseram para irem para Galiléia e para Pedro não faltar. Pedro, você tem que estar presente. Ele disse que tudo começou lá e vai continuar lá, e que a tua vida prossegue. E é depois disso que Pedro o vê em algum momento que não é descrito, só se diz: e apareceu a Cefas, a Pedro. E Paulo repete isso em 1 Coríntios 15, apareceu também a Cefas, depois a Tiago. Mas aqui na narrativa imediata dos evangelhos, o que se vê é que depois disso tudo, se diz o seguinte: tais palavras lhes pareciam como um delírio. E aí, naquele mesmo dia, verso 13 de Lucas 24, diz que naquele mesmo dia, à tarde, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, alguns quilômetros, que pode chegar até 17 quilômetros, mais ou menos. Não há tanta certeza sobre onde hoje, do ponto de vista arqueológico, seja Emaús. Na realidade, tem 3 Emaús, uma muito discreta e 2 bem visitadas. E a mais visitada de todas é a última delas na sequência da viagem entre Jerusalém e Tel Aviv, aonde os franceses no passado construíram uma pequena basílica muito bonita, aonde eu pessoalmente, toda vez que levava e levei centenas de grupos a esses ambientes geográficos do Novo Testamento e da Bíblia toda, eu preferia, quando se tratava de Emaús, levar o grupo para lá, tinha mais aconchego, mais beleza, mais visualização, mais estética arquitetônica na própria ruína e beleza no entorno geográfico do lugar. Então eles estavam indo para essa aldeia onde eles moravam e que era no lugar do pôr do sol. E eles estavam indo na hora do crepúsculo. E eles próprios carregavam um coração em estado de crepúsculo. Era o crepúsculo do Evangelho, o crepúsculo do Cristo, o crepúsculo do milagre, o crepúsculo da ressurreição dos mortos, o crepúsculo da mensagem de paz e de perdão. Eles tinham ficado com aquela impressão inarrancável da cruz na mente deles. Era só o que eles conseguiam ver, ouviam as histórias, mas o esmagamento da crucificação era mais forte do que qualquer coisa. Por isso, qualquer informação parecia um delírio. E lá estão eles indo, tangidos pelo espírito do crepúsculo, do ocaso e do delírio, andando na direção daquela pequena aldeia chamada Emaús. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, tentando entender o que tinha acontecido. Mas eles estavam mais cheios de dúvida do que de qualquer outra coisa. E aconteceu que enquanto eles iam andando por aquele caminho, que é um belo caminho, e que no fim do dia é belíssimo, porque o sol
se põem lá dentro do Mediterrâneo. Linda visão. Enquanto eles iam conversando, também discutiam um com o outro. E o próprio Jesus veio, se aproximou e ia com eles. Aí você diz, mas eles não eram discípulos de Jesus? Como é que eles não reconheceram a Jesus? O verso seguinte diz assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. É outra vez a história do bloqueio cognitivo. Para eles era um delírio, era histeria feminina, não pode ter sido. Se ele tivesse ressuscitado, ele teria dado o privilégio das primeiras aparições aos homens, não às mulheres. Mulheres não são testemunhas confiáveis, muito menos Madalena, de quem ele já expulsou no passado 7 demônios. Como é que a gente pode agora apostar a nossa vida toda outra vez no testemunho de umas mulheres nervosas? E discutiam, um mais cético, outro menos. Fato é que não havia acordo entre eles e Jesus veio e entrou no desacordo. E o desacordo é um negócio tão poderoso, ele gera placas de bloqueio cognitivo tão grande que em estado de desacordo a gente não enxerga a realidade. Entendeu, Clarinha? O desacordo cognitivo é uma coisa tão poderosa que esses 2 discípulos indo para Emaús, aqui em Lucas 24, estando em desacordo, em discussão, sem chegarem a uma conclusão e com a cabeça cheia de preconceitos em relação ao fato de que só mulheres tinham trazido aquele testemunho e não homens, e eles não chegavam a uma conclusão de tal modo que naquele pôr do sol, no crepúsculo das desesperanças deles, Jesus se aproximou, entrou entre eles, eles viram aquela pessoa chegando, mas não reconheceram que era Jesus, porque o desacordo tem esse poder de ofuscamento das realidades sublimes. O desacordo tem o poder de produzir ofuscamento nas realidades sublimes. Guarde isso como um recorte no seu coração. Vai ser útil para você o resto da sua vida se você aprender. Pois bem, e aí veio Jesus e eles não reconheceram. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Porque o máximo que eles tinham conseguido trazer para a mente era uma ocupação que não se atrelava a factualidades. Eles tinham histórias, visões, testemunhos, palavras múltiplas. Não era uma pessoa só contando uma história, eram várias contando a mesma história. Havia também a estupefação de João, que viu o casulo oco. Havia um testemunho de fenomenologia de estranheza total, que João e Pedro constataram, não viram o corpo. Todavia, há uma preocupação. E a preocupação tem muito mais a ver com a gente do que com qualquer outra coisa. Eles estavam preocupados com eles mesmos, com as famílias que eles tinham deixado, com os negócios que eles tinham abandonado, com que explicações eles haveriam de dar. Voltando agora para casa, com o jornal de sexta-feira,
na primeira página estampada a crucificação. Morreu o revolucionário, que reuniu em torno de si milhares de pessoas, que até ressuscitava mortos, e eles dizendo: o que é que a gente vai fazer com isso? Tudo isso era um malogro, não deu em nada. Lá vem eles. E se a mente está nesse estado mental, você não reconhece Jesus. Se a preocupação maior for com o que você tem a dizer, explicar, falar, justificar, você já criou uma blindagem natural, colocou uma viseira na cognição. Preocupados, estavam caminhando. Que é isso que vos preocupa, é o diagnóstico de Jesus. E de que ides tratando à medida em que caminhais. Eu estou vendo vocês andando, falando, e é um andar agitado, angustiado, ansioso, cheio de movimentação, de paradas e discussões, e seguem. O que é isso? E eles então pararam entristecidos e continuaram olhando para aquele viajor que se intrometera no caminho deles e não o reconheciam. Seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Essa é uma expressão muito forte. Porque a gente, por exemplo, vive triste quando você apresenta o óbvio para as pessoas. O óbvio está aqui. Olha aqui, meu filho. Nesses dias, especialmente, quando a gente tem praticamente quase metade da população brasileira sofrendo de cegueira cognitiva, quase metade da população americana sofrendo de cegueira cognitiva. Você vê o país da Rússia quase todo tomado de cegueira cognitiva. Multidões e multidões em Israel tomado de cegueira cognitiva. E no mundo inteiro, gente que vê, mas parece que não enxerga nada, 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 nada. E não há evidências que possam ser trazidas que mudem a opinião delas. Elas podem ver o que antes elas conheciam, o que antes elas reconheciam, o que antes elas consentiam, o que antes elas admitiam para si, o que antes elas confessavam como verdade, de repente desapareceu. E elas não enxergam mais nada. É o que Jesus disse: tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem, tendo coração não percebem. Porque para ver você tem que ter mais do que olhos. Para ouvir você tem que ter mais do que orifício auricular. E para discernir você tem que ter mais do que o órgão cardíaco chamado coração. Tem que ter coração psíquico, espiritual. Tem que ter interpretatividade, cognitividade, discernimento de natureza mais profunda do que cerebral. E não pode haver bloqueio que se coloque como anteparo, dizendo: esse tipo de coisa eu não enxergo, eu não vejo, eu não admito, e tenho raiva de quem vê, enxerga, admite e sabe. Se você entrar nesse estado, você ficou cego para sempre, até que se arrependa dele, e não haverá ninguém que vá conseguir mudar sua mente. Por isso é um esforço absolutamente desnecessário querer mudar a mente de alguém que caiu nesse estado. Jesus aparece e eles não enxergam. Maria Madalena não enxergou, pensou que era o jardineiro de tristeza, o véu de lágrimas. A tristeza também impede de enxergar. A tristeza também tem uma capacidade de fixar-se como o único objeto de observação constatável. A tristeza tem o poder de fixar-se como o único objeto de observação constatável. Eu vou repetir para você guardar. A tristeza tem o poder de fixar-se em nós
como o único objeto ou sentimento ou percepção de observação constatável. A tristeza só enxerga a si própria. E vem eles aqui, caminhando, e Jesus disse: o que é isso? E eles pararam entristecidos. E esse parar entristecido já diz tudo. Na realidade, a tristeza para a gente. A tristeza impede a gente, a tristeza cega a gente. E a tristeza que se abraça, se acolhe em estado de auto-vitimização, essa é que cega mais profundamente do que qualquer outra. Você está me ouvindo, me entendendo, recortando cada frase que eu estou dizendo aqui, meu amigo, minha amiga. Isso tem uma importância psicológico-espiritual extraordinária. Então, nesse momento, um deles, chamado Cleopas, que é um nome grego, portanto era um discípulo de origem grega, greco-romana no mínimo, respondeu dizendo: és o único. Olha a pergunta do cara nessa resposta, é uma resposta à pergunta. És o único. Eu acho essa pergunta extraordinária. És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Quem é você? Você é um alienado? Você estava em Jerusalém sexta-feira, né? Tem que ter estado. Hoje é domingo. Ninguém fez viagem no sábado. Então é óbvio que você estava lá sexta-feira. Você viu tudo. Viu o mesmo que nós e que todos viram. As notícias esmagadoras do que fizeram com Jesus e de todos os episódios da maldade praticada contra ele, até a crucificação e a morte dele. E como envolveu a cidade inteira, o governador, as autoridades religiosas, o povo todo, como houve de tudo: suicídio, tristeza, negação, lágrima, dor, perda, aflição, susto, falta de explicação. Tu és o único que estás vindo de Jerusalém sem saber de nada. Tu habitas que bolha? É a pergunta deles. Ignoras as ocorrências desses últimos dias? Jesus, porém, lhes perguntou: quais? Ai, meu Deus, quando eu vi essa pergunta a primeira vez, para mim, eu era um recém-convertido quando eu li isso aqui para mim. E quando eu ouvi essa pergunta, lendo esse texto, em oração e jejum e piedade e silêncio, e eu ouvi essa pergunta: quais? Eu fiquei tão interessado na questão deles. O que será que Jesus vai responder? E Jesus responde com uma pergunta: quais? Meu Deus, a minha mente se abriu e eu entendi tudo. Novinho, novinho na fé, mas aquele véu foi arrancado. Quais? Eu falei: é claro. Ignoras as ocorrências desses últimos dias? Mas eles estavam atrasados, eles estavam lendo o jornal de sexta-feira à tarde. Última hora, extra, extra, extra. Morreu Jesus, o Nazareno. Era notícia de sexta à tarde. Tinha agora a edição nova do domingo de madrugada. Eu vi o Senhor. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Digam aos seus discípulos e a Pedro que se dirijam a Galiléia e lá me verão. O Senhor apareceu também a Simão.
Tudo isso era notícia do domingo. Mas a mente pode ficar constantemente atrasada nas notícias velhas da existência. A alma é retardada muitas vezes. Foi Jesus que trouxe esse diagnóstico. Toda vez que ele diz tardos de coração para crer, ele está falando desse atraso psíquico, emocional, como as nossas emoções frequentemente ficam ancoradas no passado e não atualizam os salvamentos do presente. É muito normal que as nossas emoções fiquem ancoradas nas tristezas do passado e não se atualizem nas notícias do presente. Quais notícias? Pergunta Jesus, com essa bela, santa e linda ironia. Quais? Quais são? Me expliquem. Realmente eu devo estar atrasado. Vocês têm alguma novidade para me contar que eu não esteja sabendo? Do que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias? Quais? Que notícia é essa? Aí eles responderam, explicaram é a palavra usada, explicaram a Jesus as notícias passadas, o atraso deles, a incapacidade deles de atualização da fé. Eu conheço milhões de pessoas que vivem com uma fé totalmente desatualizada. É a fé sequestrada pelo trauma, a fé sequestrada pela decepção, a fé sequestrada pelo escândalo, a fé sequestrada pelo engano, a fé sequestrada pelo malogro da liderança espiritual, a fé sequestrada pelo desapontamento de promessas não cumpridas. Era assim que eles estavam e muita gente fica nesse estado. E aí eles quiseram explicar a situação deles para Jesus e disseram, ora, o que aconteceu a Jesus de Nazaré, na Galileia, que era varão profeta, incomparável. Até João Batista indicou que ele estava acima de tudo e de todos. E ele era poderoso em obras, em sinais, prodígios, curas, milagres. Ele vazava graça. Quem tocava nele saía curado. Tu não ouviste falar dele? Desse varão profeta poderoso em obras e palavras. Nunca ninguém falou como ele, nunca ninguém disse o que ele disse, nunca, em lugar nenhum, em cultura nenhuma, foi tão ousado e foi tão longe. E afirmou que a existência humana era capaz de muito mais do que nós humanos queremos admitir. E ele levantou o sarrafo do significado da existência humana para um nível incomparavelmente maior e nos disse que era possível viver daquele modo. De repente, olha o que aconteceu a ele. Os principais sacerdotes, os líderes religiosos, o sistema religioso, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nossa religião o matou de ódio, de raiva, de ciúme. Tinha medo dele, tinha ciúme de Deus nele. O fato é que tudo acabou na sexta-feira. E ele morreu, inegavelmente morreu. Ora, aí tem um ora, que vem de um dos dois. Ora, nós esperávamos
que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas é outra vez aquilo que eu disse ontem, da fixação do fanatismo escatológico. Eles esperavam conforme os rabinos ensinavam, conforme o messianismo judaico ensinava, que seria a vinda do Messias. Eles tinham uma escatologia messiânico-judaica, como a maioria dos evangélicos hoje em dia tem. E eles queriam um Messias espadachim, um Messias com lanças, um Messias com hordas de exércitos de fogo celestial consumindo todos os inimigos. A expectativa deles tinha sido frustrada e ele se entrega como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, é levado à cruz e não abre a sua boca. Que frustração! É o que eles estão dizendo. Nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E olha que já tinha acontecido tudo naquele domingo de manhã, mas para eles não tinha acontecido ainda nada. Porque não importa o que aconteça, se a sua mente não estiver preparada, nada acontecerá para você. Pode ter acontecido em termos de factualidade, fenomenológica, estupefaciente, declarada por anjos e por seres multidimensionais, que nem as evidências de tais coisas, nem o casulo oco, nem nada haverá de trazer convencimento se os verbos da minha confissão estiverem ficado ancorados, tornados reféns das minhas decepções e mágoas passadas. É assim que se desenvolve a maior parte dos ateísmos. São ateísmos das mágoas passadas, das esperanças que morreram em nós. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também, aí olha só como quando se trata de mulheres, isso é um apêndice. Há uma machosfera narrativa aqui, há preconceitos patriarcais, a prevalência do homem apintalhado sobre o testemunho das mulheres. Agora que entra aqui, é verdade também, a gente não pode deixar de dizer isso, que algumas das mulheres, das que conosco estavam, homem nunca está com a mulher, é sempre a mulher que está com o homem. É a mesma coisa aqui. Mesma dodóizice. Algumas das mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam. Nos assustaram. Delirantes. Dizendo terem tido visão de anjos. Visão de anjos. Mas não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi Bartolomeu, não foi ninguém assim que tenha trazido esse testemunho, não, foram algumas mulheres. Nem nome elas têm na narrativa aqui, que disseram que tiveram visões de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos aí, quando ele fala dos nossos, ele está falando de homem. É outra vez a machosfera em ação. É verdade que alguns dos nossos, dos que seriam testemunhas fidedignas,
foram ao sepulcro e verificaram a exatidão, é a palavra que eles dizem, a exatidão dos que disseram as mulheres, mas as mulheres podem trazer a maior exatidão, mas só quem confirma a exatidão feminina tem que ser o homem. Que coisa mais nojenta. Está presente em todo lugar, até nas páginas do Evangelho. De fato, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não ouviram. Então, nada feito. Meu Deus, se mulher fosse levada em consideração, essa viagem de Jerusalém para Emaús não teria nem acontecido. Esses caras teriam ficado lá para não perderem nada. Teriam já começado a caminhar para Galiléia, para encontrarem-no lá, mas não, estavam voltando para casa. Porque com tudo que as mulheres disseram, não era ainda, todavia, o bastante. Então lhes disse Jesus, ó nécios, que é tolos, é de cabeça travada, ó toscos, insensíveis, atrasados de coração, tardos de coração, emocionalmente retardados, de sentimentos embotados é o que significa. Nécios e tardos de coração, atrasados em relação a colocarem a vida de vocês em sincronia com o Kairos, com o timing, com o zeitgeist da ressurreição. Como vocês são atrasados de sensorialidade para crer tudo que os profetas disseram. Isaías disse que depois de sofrer, o servo sofredor se levantaria e veria os seus dias e ficaria satisfeito e se alegraria com o penoso trabalho da sua alma. E outros profetas disseram coisas semelhantes, mas vocês não creem. O próprio Cristo repetira isso tantas vezes para o mesmo grupo e eles não creram. Bloquearam a informação o quanto puderam até aqui agora, depois de Jesus ressuscitado, continuam bloqueando. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Será que vocês não entenderam que tudo que se diz no Velho Testamento sobre a glória vindoura de um Messias vindouro seria precedida pela vinda do Messias servo sofredor que daria a sua vida como manifestação de amor e como demonstração de que entregues a si mesmos os humanos matam até Deus. Entregues a si mesmos os humanos têm ciúme e inveja até de Deus. Entregues a si mesmos os humanos cultuam mais a religião do que a Deus. Entregues a si mesmos os humanos preferem criar uma história inverídica do que os fatos, aceitarem os fatos da manifestação insofismável de Deus em Cristo Jesus. Será que vocês não conseguem fazer essa leitura? De que convinha que o Cristo primeiro padecesse, para que depois, então, ele se manifestasse ressuscitado e entrasse na sua glória? Não faltou informação em tempo nem momento nenhum. E começando por Moisés, lá em Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, no Pentateuco, na Torá judaica, começando por Moisés, discorreu, mostrando Moisés todos os significados de ressurreição, ou Moisés dizendo, olha, eu sou relativo, depois de mim vem um outro, ouçam a ele.
discorreu por todos os profetas, mostrando, olha aqui, cada um deles falando desse tempo e dessa hora e da vitória sobre a morte. E expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, mostrando que ele era a chave hermenêutica para o entendimento da Escritura, mostrando o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Que as Escrituras são o testemunho dele. Ele é a palavra encarnada de Deus. As Escrituras são o testemunho da palavra encarnada de Deus em Cristo Jesus. É isso que as Escrituras são. E é isso que Jesus é. Ele é a palavra, a Escritura é o testemunho sobre a palavra encarnada em Cristo Jesus. E aí, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, seguraram nele, dizendo: não vai não, fica conosco porque é tarde, o dia já declina, o sol está se pondo. E Jesus entrou para ficar com eles naquela casinha. E aconteceu que quando estavam à mesa para cear, tomando Jesus um pão, o abençoou. Bendito seja o alimento que o meu Pai nos dá e dá a toda a humanidade. Bendito seja o Deus de toda a vida. E partiu o pão. E quando ele fez isso, tendo partido o pão, de repente, o véu foi arrancado. O bloqueio cognitivo saiu. Eles enxergaram o óbvio. Estava na cara deles, mostrando que não é a face de um determinado objeto que me permite percebê-lo, é a minha mente disposta a enxergá-lo que me faz vê-lo. Do contrário, se eu trouxer uma indisposição mental para enxergar, a maior de todas as factualizações pode a mim se expressar e eu não verei, não compreenderei, não entenderei, não internalizarei, não a chamarei de fato. E aí os olhos deles se abriram e eles o reconheceram. Mas Jesus desapareceu da presença deles. Desapareceu. Sumiu. Eles tinham andado quilômetros com ele, discutido, pegado, tocado, comido, e agora ele desapareceu. E disseram um ao outro, porventura, isso é lindo, 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 lindo. Eu não sei para você, mas o meu coração continua moleque, menino e criança, apaixonado e ardido por Jesus do mesmo jeito como quando ele me encontrou ainda bem novo. E disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Nunca ouvimos a Escritura tão viva, porque estava sendo explicada por aquele que era a encarnação dela. E na mesma hora, levantando-se daquela casa, largaram aquela mesa e voltaram correndo para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Pedro, a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido na singeleza do partir do pão, do ato memorial mais singelo que tinha sido repetido tantas centenas de vezes em cada refeição. Senhor Jesus, eu quero pedir que as palavras ditas
tenham rasgado o véu dos entendimentos e das compreensões e tenham chegado ao fundo da compreensão de cada um. É o que eu te imploro, na minha impotência, crendo no testemunho do Espírito Santo, todavia, que tu haverás de revelar-te a muita gente cujo coração se abrirá nesse tempo de tanta loucura, confusão e insanidade humana. Por favor, que o testemunho do Espírito vença a nossa loucura e a nossa indiferença. É o que eu te imploro em nome de Jesus. Amém. Amanhã eu vou gravar o Poder dos Salmos, terça-feira. Eu vou voltar com vocês para a gente prosseguir em Mateus. E nós estamos chegando ao fim de 3 anos de exposição em Mateus, usando Marcos, Lucas e João. É um presente que eu deixo para você. Eu não sei quantos anos mais eu vou viver, mas eu estou deixando isso como um presente para você, seus filhos, seus netos, seus tataranetos. Isso vai ficar em português, em inglês, em várias línguas. Quando não houver mais evangelho, haverá essa palavra que vai atravessar ainda muitas gerações. Em nome de Jesus. Olha só, gente boa, vocês estão vendo passar aí um Pix, Caio e Adriana, é o meu Pix pessoal, é só anotar para quem quer fazer contribuição particular. Aí vem o Pix do CNPJ, que é o meu ministério, é outra coisa. E é onde eu peço e dou ênfase. Preciso que você me ajude no meu ministério, porque sozinho eu não consigo alcançar tanta gente. Então contribua, o Pix está aí, ó, o CNPJ. E passou já várias vezes, só não anotou quem não quis. Isso é para o ministério, para pagar salários, trocar equipamentos, ampliar o alcance, ajude. E mais do que isso, se você quiser outros meios, escreva caifabio.com.br e enter. Aí você cai aí no meu blog, lá em cima está escrito contribuição. Chegue lá. Aí você acha aí os 2 bancos, Santander e Banco do Brasil, com os seus respectivos CNPJs e agências correspondentes. Anote para quem quer fazer depósito ou transferência bancária. Mais opções de contribuição, você chega aí, tem de novo os mesmos 2 bancos, igualzinho, a mesma coisa. Embaixo, cartões de crédito, todo mundo sabe como usar. É útil especialmente para quem gosta de programar a contribuição por meses adiante ou ano adiante. Embaixo o PagSeguro e abaixo o PayPal para aqueles que estão me assistindo em qualquer lugar da Terra. Você pode usar o PayPal para enviar sua contribuição para manter este ministério que chega até você, trazendo essa palavra da graça de Deus em nome de Jesus. E por último, eu peço que você escreva aí caifab.com.br/cursos e enter. Aí você entra nos meus cursos. Atrás de cada banner tem um vídeo explicando, não precisa ir hoje lá não, Caio. Atrás de cada banner tem um vídeo meu de 2, 3 minutos explicando o que eu entrego no curso. Está aí disponível. E tem agora o curso novo, que é o Poder dos Salmos. E que eu já gravei centenas de salmos lidos, tendo Jesus como chave hermenêutica. E aí eles viram evangelhos poderosos. Faça o teste e veja como você vai ser empoderado para viver com ousadia, com alegria e com destemor e com valentia de fé em Cristo Jesus. Está aí o Poder dos Salmos. No mesmo lugar, caifabio.com.br/cursos.
E tem coisa nova vindo. Eu já avisei ontem, está sendo preparado. Tem mais uma série gravada na Ásia Menor, na Turquia de hoje, de mais 10 episódios de um material documental que está ficando lindo. Ontem eu vi pedaços dele, está tão lindo. Lindo, lindo, lindo. Para você ter para si e para pegar para outros e dar de presente de Natal. Seria um dos melhores presentes de Natal que você teria para dar. E os nossos livros em inglês, alemão e outras línguas estão lá em processo de correção para serem lançados dentro de poucos dias. Já tinham sido lançados, mandamos recolher, porque verificamos que havia algumas correções sutis a fazer, que estão sendo feitas para serem colocados em grande quantidade. Você vai poder pedir pela Amazon, ou vai poder pedir na Prologos, ou, enfim, no momento certo você vai ser devidamente instruído, tá bom? Um grande beijo. Deus abençoe você. Não saia daqui sem se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar o seu like. E nos ajude a alcançar logo 1 milhão de pessoas nesse canal, que está quase chegando lá. E quando chegar, naturalmente o algoritmo já nos projeta para um lugar de maior visibilização. Convide os amigos e as amigas, os parentes, para clicarem aí no canal, para a gente aumentar o alcance, o escopo da divulgação do Evangelho. Que Deus te abençoe. Um beijo para todo mundo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.